Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Usada como oportunidade educacional, diversão e comunicação, a tecnologia está cada vez mais presente na vida das crianças e adolescentes. No entanto, este envolvimento esconde riscos que passam do virtual ao real. Qual será o limite para o uso saudável destas ferramentas nos dias atuais? No programa de hoje, vamos discutir sobre este assunto que incomoda os pais em todo o mundo. Você acompanha seus filhos no uso da internet? Educar ou proibir? Qual a melhor opção? Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o advogado criminalista do escritório Kohlen e Peixoto Advogados, Guilherme Kohlen, a pedagoga e psicopedagoga Vânia Lúcia e o professor da pós-graduação em educação da PUC Minas, Simão Pedro Marinho. E claro, você, como sempre, é nosso convidado a participar deste debate. Hoje estamos falando sobre o uso da tecnologia por crianças e adolescentes. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. É um prazer tê-los aqui nessa noite. Começo com Simão Pedro. No século XVIII falou-se na Revolução Científica, século XVII. Século XVIII, Revolução Industrial. Podemos dizer que hoje estamos vivendo uma revolução tecnológica? Bom, eu diria que nós estamos vivendo o tempo de mais uma revolução tecnológica, né? A história da humanidade é marcada pelas mudanças provocadas pelas tecnologias. Agora, possivelmente, é a revolução que mais impacto causou a mais gente que causou no menor curto tempo de prazo. Se nós olharmos a história das outras revoluções, a revolução do livro, a revolução do telefone, da televisão, do cinema, né, elas não alcançaram em tão curto tempo. A internet está se aproximando dos seus 20 anos no Brasil, né? Então, nisso é uma revolução espantosa. Então, veja bem, normalmente eu, pessoalmente, faço a distinção entre técnica e tecnologia. Sem a técnica, o ser humano nunca viveu e não vive. Para mim, talvez a distinção maior, ou o perfil que a gente chama de revolução tecnológica, seja isso que você disse, a questão da mudança muito rápida e de todo mundo interconectado em torno do planeta Terra, né? E isso muda a vida das pessoas, né, Simão? Então nós vamos conversando mais sobre isso. Vânia, quais são, eu diria assim, os riscos, né, que a internet pode trazer? Eu penso que até antes de falar na questão de risco, é significativo que a gente veja qual o foco da internet na vida dessa faixa etária que você está dizendo, da criança, né? A criança, o que ela busca na internet? Ela busca o lazer, ela busca coisas interessantes, jogos, músicas. O que o adolescente busca? O adolescente, ele busca se identificar melhor no grupo de amigos e ali ele tem uma possibilidade muito grande de estar interagindo. Então, eu acredito que a internet ela tem que ser vista de uma forma positiva, né? Ela é positiva na medida que o adolescente sabe usar. Agora, os riscos existem. Sim. Por quê? Porque não sabe usar, porque não tem uma orientação correta, porque está muito só nessa tecnologia, né, que para ele é o mundo que está em mãos. Agora, existe aquele perigo da substituição da vida real pelo mundo virtual? Com certeza. Eu arriscaria dizer que o perigo maior para mim é esse. Quando ele passa a viver o virtual como real. E aí ele se distancia das relações, né? Das relações familiares, das relações com os amigos, da relação com o mundo presencial. Eu acho que é um risco, né? E eu acredito até que tem pessoas que estão
predispostas a isso. Tem pessoas que têm, usam satisfatoriamente, né? E por isso, quando você diz, eu acho que a família tem que estar muito mais atenta e muito mais cuidadosa com que, às vezes, eles pensam, está seguro, está tranquilo, e ali dentro está acontecendo muita coisa que Tá bom. Vamos ouvir o Guilherme um pouquinho nessa primeira rodada. Guilherme, a internet tem muitos encantos. A rapidez, instrumento de pesquisa e várias outras coisas, além de redes sociais, etc. Agora, é também um meio usado, por exemplo, por pessoas mal intencionadas. Quais são os principais tipos de crimes pela internet? Coincidentemente, hoje saiu uma pesquisa, foi divulgado alguns números, dizendo que aproximadamente 30 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes praticados via internet, né? Então, a conclusão que a gente chega é que a internet é um local de vulnerabilidade para quem acessa, né? Você coloca o seu patrimônio numa situação de vulnerabilidade, muitas vezes a honra das pessoas é atacada via internet, e aí a possibilidade de dano, né, causada contra o ataque à honra é bem maior, né? Crimes de ameaça, ou seja, uma gama de crimes que tradicionalmente são praticados no mundo real, né, que hoje são praticados via internet, mas com impacto no mundo real. E a criança, infelizmente, é vulnerável pela sua própria natureza. E quando acessa um ambiente desse, se torna ainda mais vulnerável. Agora, nesse sentido, então, eu poderia dizer, né, que a internet apenas potencializa aquilo que já existe na vida real, né? Sem dúvida. Simão. Eu diria que ela multiplica. Multiplica. O bem e o mal. Né? Vamos pegar uma questão, no meu tempo de menino, moleque, aqui em Belo Horizonte, a gente tinha zoação na escola, né? Que hoje chama-se bullying. E temos o cyberbullying, né? O que era a zoação? Era isso, o baleia, o quatro-olho, né? E as pessoas, às vezes até nem com tanta maldade, colocavam essas alcunhas, esses apelidos. E aquilo ficava restrito na escola. Hoje, na hora que eu ponho isso na internet, né, eu amplifico essa minha voz. Correto. Então, toma-se uma dimensão que, às vezes, foge à nossa capacidade de ver de pronto até onde isso chegou. Agora, pela sua experiência como educador, quais são as preferências de crianças e adolescentes no uso da internet? Bom, hoje a gente vê claramente o grande fenômeno das redes sociais, notadamente os adolescentes, né? E não só adolescentes, nós estamos vendo os adultos se comunicando através dessas redes, né? Se expondo mais do que deve, alguns ainda recatados. E também entre adolescentes, e isso eu tenho a experiência lá com um filho, né, que viveu a infância e a adolescência nesse mundo, são os jogos. Os jogos são enormes atrativos para eles, essa possibilidade de julgar, né, com uma pessoa com quem ele não vê, adversário ou companheiro no jogo, né, isso atrai muito os jovens. As crianças acabam indo muito, a gente vê hoje, como eu diria, na onda assim, da brincadeira, do joguinho mais infantil. E, embora algumas, como alguns relatórios mostram, né, em idade ainda tenra, podemos dizer... Pois é, outro dia estava no restaurante, uma criança de 2 anos e meio, com o tablet ali jogando, se relacionando, conversando com as pessoas, e o mundo adulto ali era um mundo à parte. Me chamou muito a atenção, claro, sem nenhum moralismo, seguramente essa criança vai tendo uma outra formação cognitiva, uma outra formação emocional, talvez a rapidez dos processos mentais, coisa que um adulto talvez ainda não tenha, a não ser que venha fazer uso da tecnologia. Os trabalhos de neurobiologia reconhecem a nossa neuroplasticidade cerebral. Então, nós temos essas possibilidades de adaptações, né? Eu brinco muito, nós estamos caminhando para uma cognição 2.0, né? Um novo modelo. E, agora, isso não é só da criança, isso é de qualquer um que se envolva com essas tecnologias. Então, eu já passado muito tempo, né, dessa faixa etária, evidentemente que ela modifica a minha cognição. Um pequeno exemplo disso. Hoje, quando você pergunta a alguma pessoa algum tipo de coisa, ela fala assim, vamos olhar no Google. Isso é instantâneo. Eu me lembro que eu estava no hotel em Berlim
e pedi a um rapaz da portaria que me indicasse um lugar que eu precisava ir. Ele, na mesma hora, foi no Google, imprimiu um mapa, me entregou o mapa e disse, está aqui onde o senhor vai. Instantâneo, natural. Então, é uma reação natural do cérebro a essa ambiência. E agora essa ambiência está aí para todos nós. O mais velho... Nós estamos falando de internet, mas também os dispositivos móveis, né? Essa é a nova onda, iPad. né? Com os smartphones, porque a vantagem é que eles nos permitem o acesso à internet. Porque acaba sendo o grande veículo a internet. Então, com o smartphone é o acesso à internet, com o tablet é o acesso à internet. Hoje, o moço lá do hotel não precisaria mais imprimir o mapa e lhe dar, né? Você pode olhar no próprio smartphone. Mas como eu sou proibido de viajar em férias usando tecnologia, porque eu tenho que tirar férias das tecnologias, eu não tinha esse recurso. Correto. A Vânia quer falar, o Guilherme também, mas no próximo bloco eu tenho que chamar o intervalo. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte, que tem como objetivo a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, mas, sobretudo, a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ajude a Igreja de Belo Horizonte a realizar, não esse sonho, mas a tornar realidade esse desejo, essa expressão da fé que é a nossa casa. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a relação entre crianças e a tecnologia. Seu filho tem acesso à internet? Participe conosco, mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou conte sua experiência através do telefone 3209-0115. Prezada Vânia, educadora, psicopedagoga, você falou sobre o papel da família no bloco anterior e eu cortei para dar a palavra aos outros convidados. Qual que deve ser o papel dos pais no acompanhamento dos seus filhos, seja na internet, seja com dispositivos móveis? Sim, eu acredito que a educação é a forma de uma mudança de comportamento, ou seja, ensinar, fazendo com o filho a vida que ele está percorrendo. Ou seja, porque ele tem várias opções de estar conectado com o mundo. Então, em casa, na internet, os pais conseguem mais ou menos saber o que está acontecendo. Mas fora do ambiente familiar, ele tem autonomia, ele tem outros recursos que ele pode usar. Então, o primeiro ponto para mim é educar. E educar exige que a gente veja como está a nossa relação dentro do ambiente familiar. Qual que é o papel do pai, qual que é o papel da mãe nesse processo, né? A internet é impactante, é convidativa, o mundo é muito abrangente. Então, é preciso que os pais saibam o que está acontecendo. Como? Foi dita aqui uma palavra, limite. Limite tem que ter estabelecido, sim. Tem que ter regras. Agora, qual que seria uma idade adequada para a criança começar a fazer uso da internet ou de dispositivos móveis? Olha, eu te diria que não é idade, é o interesse, é a maturidade, é o desejo e a vontade. Então, algumas vezes ele tem vontade, eu não vou poder dar, mas eu vou ter que explicar, você não vai ter por isso, isso e isso. Se o interesse estiver muito grande, eu tenho que ter cuidado, porque ele tem outras possibilidades de ter isso fora. Então, proibir não é solução? Proibir definitivamente não é a solução. Agora, essa palavra que a senhora usa me agrada muito, cuidado. Cuidado. Né? Há um filósofo contemporâneo, né, Martin Heidegger, que diz que a estrutura da vida humana se chama cuidado. Né? Então, eu diria, você falou o que o pai poderia fazer? Ao entregar um aparelho tecnológico para o filho, discutir com ele o uso. E eu uso isso com muita propriedade, eu acho muito bom, os combinados. Então, você está ganhando isso, mas como que nós vamos usar isso? Horário, onde, qual é a minha participação como mãe, como pai. E talvez também mostrar na internet como procurar coisas boas, positivas, né?
Exato. Ok. Né? Ter assim acesso. E que privacidade? Tem que ter privacidade? Tem. Mas é nossa responsabilidade, inclusive legal, perante os nossos filhos. Então, e outra coisa, fazer parte da rede social do filho. Ok. Entra lá, dá uma visitinha, né? Então, eu acho que esse olhar, é estabelecer regras, é participar da vida dele dentro desse sistema. Ok, obrigado. Doutor Guilherme, no sentido dessa proteção que os pais devem dar aos filhos, desse cuidado, concretamente, o que eles deveriam fazer, além disso que a Vânia falou para nós? Sobretudo para prever, por exemplo, abusos online, enfim. Na verdade, a Vânia resumiu e trouxe aquilo que é mais importante, que é a educação, né? A proibição, além de não ser mais aconselhada, ela é absolutamente ineficaz, né? A criança, como eu disse, quando ele acessa o meio virtual, ele está numa situação de vulnerabilidade, né? Eu não respondi a sua primeira pergunta, Padre Márcio, em relação aos crimes, né? Qual a proporção de crimes, quais os de maior incidência via internet. E eu, hoje, fui buscar informações com um ex-aluno meu. Hoje, o doutor Pedro Paulo Marques é delegado de polícia da delegacia especializada em crimes cibernéticos, né? Em Belo Horizonte, nós já temos uma delegacia. E funciona onde? Salvo engano, na Via Expressa, ali na região do Barro Preto. Tá. Né? Uma delegacia grande, ele e a doutora Paloma, que são os dois delegados responsáveis. Então, dizia o doutor Pedro que o número maior de crimes são crimes praticados contra o patrimônio. O furto praticado... Invasão, por exemplo, de contas bancárias. Sim, mas veja que a gente tem que reportar para o Código Penal comum, né? Porque não há ainda uma tipologia própria para os crimes praticados via internet, né? Então, seria o furto mediante emprego de fraude. Depois, os crimes contra a honra, e aí com esse impacto absolutamente terrível, né, na imagem da pessoa, porque normalmente quem pratica o ataque contra a honra faz de uma forma muito perversa, né? E a internet... Tem fotomontagem, Photoshop, Exatamente. Comentários, e divulga numa potência. Sim, e quase que instantaneamente, né? Crimes de ameaça, né? Crimes contra a liberdade individual e a pornografia infantil. Que agora, me diga uma coisa, quando isso acontece, por exemplo, assédio a crianças e adolescentes, abusos online, a quem que os pais devem recorrer? O que eles devem fazer? Como eu disse, nós ainda estamos engateando na questão da proteção desses interesses quando o meio utilizado pelo agente é a internet. Né? Então, eu diria que não é apropriado dizer crimes cibernéticos, mas crimes praticados por meio da internet. Okay. Né? Por meio da internet você pode agredir vários interesses. Agora, o pai poderia procurar essa delegacia, por exemplo? Sim, é o caminho mais que correto, né? Ir à delegacia, noticiar o fato e certamente será apurado. Ok, Simão, vamos falar de... Essa questão do crime, que não é crime, eu tive uma experiência traumática em casa. Meu filho, através do MSN, né, 2 rapazes fizeram contato com ele, então eu tenho essa cruel experiência dentro da minha casa. Né? Eles contactaram pelo Messenger, né, pelo MSN, conseguiram com um colega de colégio, na época meu menino estava fazendo, né, o ensino médio, alguma coisa assim, e fizeram contato com ele e era uma extorsão via internet. Eles queriam dinheiro, queriam chamá-lo para uma gangue, queriam dinheiro, queriam roupa de marca, queriam boné. E o ameaçaram, se não o fizesse, que eles iam pegá-lo na porta do colégio e dar uma facada nos rins dele. Ele acabou me mostrando aquilo assustado, uma brincadeira de mau gosto, essa acho que é a primeira reação, uma brincadeira de mau gosto. E não é que no dia seguinte, de fato, eles foram lá. Os 2 mais 2, eram 4. E o segurança do colégio pegou um, o policial pegou outro, e os 2 fugiram. E eram de menores? Eram todos menores. Um
Aliás, os dois que foram pegos eram exatamente os dois que participaram da conversa. Eles só não contavam com uma coisa, que eu fui ao cache do computador e peguei todo o diálogo, toda a conversa. E, nesta conversa, eu ainda descobri uma aluna da minha mulher que fazia o seguinte: olha, você não vai ter que me arrumar as respostas da prova que a sua mãe vai aplicar. Nossa. Alunos de escolas da região Zona Sul, não me venham com aquele preconceito de achar, né, que são meninos de classes sociais inferiores, não eram. Agora, gravamos tudo e entramos com a ação judicial. Claro, Simão, que são uma menores, coisa também tem que ficar clara, né? Se na vida real é fácil, ou mais fácil talvez, encontrar provas, testemunhas, etc., no mundo virtual os rastros ficam. Então é possível chegar ao agressor, aquele que faz ameaça, aquele que pratica um crime através da internet. Exatamente. Né? Inclusive, no caso dele, quando teve audiência, né, evidentemente que o argumento de advogado, de coisa que eles não tinham feito aquilo. E eles não contavam, eu entreguei imediatamente ao juiz um CD, com todo o diálogo, com toda a conversa. Triste, porque esse espaço devia ser usado para fortalecer a amizade, ou até fazer nascer a amizade, a convivência sadia, e, infelizmente, foi usado por uma situação. Mas a estrutura da nossa vida é joio e trigo, né? Sim, Vânia, por favor. Quando você coloca isso, Simão, eu fico pensando o seguinte: a criança, né, um adolescente, ainda tem essa possibilidade do pai, ele dividir isso com o pai. E a criança? Quando ela se expõe na internet, tem que ter essa clareza. Ela está abrindo a vida dela, ela está entregando a vida dela, né? Quando ela se coloca no Face, ela está dando rastro de tudo que ela faz. Então, eu gostaria muito, Márcio, de deixar claro isso aqui, que quando uma criança entrasse no Face, que ela tivesse um monitoramento. Porque muitas vezes ela entra até com idade incompatível, né? E às vezes acaba expondo toda a vida da família. Toda a vida. Fotos, profissão do pai, Isso. Telefone celular, endereço, tudo. Há outros que colocam nomes assim muito fictícios. Fica até engraçado, né? Por exemplo, onde mora? Coloca um bairro lá, por exemplo, sei lá, Leblon. Pois é, e aí você dá a chance a essas pessoas de se aproximarem, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente ensina que você não pega uma bala na rua de um estranho e na internet você vai recebendo tudo. Então, esse risco é grande, e quando você fala de criança e de adolescente, eu volto a chamar pais. Ok, nós voltamos daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Internet, dispositivos móveis e crianças. Este é o tema do programa de hoje. E você, tem dúvidas sobre o assunto? Então participe conosco. Faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br e pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o advogado criminalista do escritório Kohlen Peixoto Advogados, Guilherme Kohlen, a pedagoga e psicopedagoga Vânia Razuk e o professor da pós-graduação em educação da PUC Minas, Simão Pedro Marinho. Retomando nossa conversa, doutor Guilherme, quais são as características de um uso saudável da tecnologia sem substituir o chão da vida e da internet sem substituir a vida real? Padre Márcio, há vários jovens, adolescentes principalmente, que estão doentes, né? Literalmente doentes em razão do uso abusivo da internet, do Facebook, né? Nós adultos temos que nos educar e a internet hoje, o Facebook, é uma ferramenta, por mais que alguns acreditem que não, é uma ferramenta hoje até de trabalho. Claro. Né?
O Faça Parte tem no Facebook. Horizonte Debate. Isso, e a dona Elizabeth Collen, ela acessa e participa. E faz parte. Faz parte por meio da Facebook. E se eu não falasse isso aqui, eu tenho um grande problema em casa. Então, como eu disse, há clínicas nesse sentido. E passa efetivamente pela educação, e a criança, voltamos de novo no discurso da Vânia, que diz que certamente são os pais, né? Os limites são os pais, e cada um tem um instrumento, cada pai tem um instrumento, né, de correção, de proteção. Lá em casa, as crianças perdem a vez, né? E muitas vezes perdem um instrumento de prazer, né, que é o notebook, o iPad, né? Então, quando eles extrapolam os limites, na minha época nós perdíamos a bola, né? Hoje o meu filho perde os instrumentos tecnológicos. Ok. Agora, Vânia, me diga uma coisa. Na internet tudo é muito rápido. O Guilherme acenava aí para pessoas que estão adoecendo, estão indo para a clínica. Seria pelo fato de que a elaboração antropológica no nosso interior não é assim tão rápida? É um impacto, inclusive, né? De repente, você não está preparado para receber aquele mundo que está sendo colocado para você. Então, quando você faz essa colocação, eu considero que sim, né? Por isso é que quando se fala da maturidade para usar, né? Quando você falou de idade, não, é maturidade, né? É a compreensão do meu eu interior. Quantas vezes alguém que você começa a ver direto no computador, questões orgânicas, obesidade, isolamento, perda do contato com o olhar, com a expressão, com a voz, e como que isso gera exatamente isso que você está falando aí, né? Então, eu penso que, certamente, a gente tem que olhar como um todo e não como uma parte, essa possibilidade de conectividade, de estar conectado. A Carla Souza, do bairro de Lourdes, ela pergunta: qual o limite para a liberdade das crianças? É correto limitar horários para o uso da internet? Vânia, depois Simão a mesma pergunta. Eu colocaria com absoluta certeza. Se a pessoa está transgredindo, esse limite é a zona de conforto, é a zona de segurança. Agora, para você conseguir fazer isso, você tem que estar numa relação tranquila com seu filho. Você tem que estar bem para ele entender o porquê que você está fazendo isso. Por isso que eu falei de combinado. Quando você entrega um computador para uma criança, faça um combinado, senta lá. Os dias, os horários, se transgredir, o que nós vamos fazer. Então, o que é castigo? Castigo entre aspas, né? O que a gente corrige, sabendo o porquê, sendo pontual, certamente esses pais vão ter retorno. Eu acho que sim, tem que ter limite. Ok, Simão? Eu não coloco um limite na temporalidade, eu acho do objetivo, quer dizer, qual é o momento prático, né? Quer dizer, eu vou me comunicar com amigos. Bom, se eu estou com um amigo, ou se eu estou com 5 em rede, né, esse tempo dimensiona. Agora, me agrada muito a ideia do combinado, porque o combinado é a responsabilidade compactuada. Né? Que ou seja, combino, todos têm a sua parcela de responsabilidade. Todos têm a sua parte, porque o pai que faz o combinado, o professor que faz o combinado, isso não me tira de mim, pai, ou de mim, professor, a responsabilidade. Ela é uma responsabilidade compactuada. Né? E ela me dá o direito até de dizer, agora então, pelo nosso pacto, vamos interromper, ou isso aqui não é o adequado para você. Eu não gosto muito da vigilância permanente, porque ela dá sempre a ideia do proibido, e nada atrai mais do seduz. Que o proibido. O proibido é de uma atração, é um magneto quase que irresistível. Então, o caminho é esse. E eu não vejo só o papel da família. Eu acho que o papel da escola. Porque a escola, o que eu vou fazer? Não sou eu conversando com meu filho, mas sou eu conversando com um grupo de jovens que troca experiências positivas, negativas, né? Que fazem as suas reflexões. E é um tema que, embora esteja na vida da escola, está fora da escola. A escola às vezes faz de conta que essa tecnologia não existe, né? Porque a escola não está devidamente preparada para incorporá-la, né? Nós temos o fato da menina, né, que
lá em Santa Catarina, né, que fez uma denúncia pública da escola. Criou um perfil para denunciar a escola. E a reação da escola foi não educadora, não educativa. Né? Porque Simão, não é agora, processando a menina que nós resolvemos... Há quantas anda, por exemplo, a inclusão digital? Você tem um trabalho interessante ela acontece porque ela acontece na casa, fora da casa, né? Por exemplo, as lan house. As lan house hoje são um grande espaço de inclusão digital. A questão é que a lan house é aquela inclusão, como é que eu vou dizer, não orientada, não controlada, não contornada, não limitada, né? Mas o Brasil avança, o Brasil ainda existe um fosso digital, né? Mas, por exemplo, o computador está chegando na casa das famílias de classe D, classe E, os programas, né, computador para todos do governo, que reduziram o preço, e é preciso. Agora, a questão também é que o meu grupo de pesquisa trabalha muito a distinção entre alfabetização digital e letramento digital. Então, essa alfabetização digital está acontecendo naturalmente. Agora, a questão do letramento, ou seja, dominar essa tecnologia para se expressar, né, para falar do mundo, falar para o mundo, isso ainda é pouco. E aí é que entra o fundamental papel da escola, do professor preparado para lidar com essa tecnologia e para formar esse jovem. Ok. O Simão nomeou ali a escola, Guilherme. Você é diretor da Faculdade Mineira de Direito, né? Sim. O que você acha que impacta na formação, na escola, no trabalho do professor, o uso de tanta tecnologia? Por exemplo, às vezes eu estou dando aula, o aluno está lá com um iPad, um tablet, um smartphone, checando na internet se o que eu estou falando procede. É verdade. Nós, professores, é que temos que começar a nos adaptarmos ao mundo deles, né? Esta é a grande verdade. Até pouco tempo, muito pouco tempo, o professor proibia que os alunos fossem para a sala de aula levando computadores, o notebook, né? E a vontade do professor prevaleceu, porque ainda era algo muito novo para nós, né? Hoje não se pode exigir que o aluno leve uma mala para a faculdade com os códigos civil, penal, a Constituição Federal, né? Ele leva um instrumento desse que você está portando, né? E ali tem acesso a tudo. E nós, aquele professor dono da verdade, do conhecimento, já não existe mais, porque com ele compete em tempo real a internet, né? A tecnologia democratiza a informação e a formação. É verdade. E nós não podemos nos esconder nos nossos princípios ou criações do passado, né? Pois é, mas os jovens de hoje não têm a tradição do passado. Ou seja, nós aprendemos uns com os outros. E isso nós podemos e devemos trazer para eles, né? A Vânia tem um projeto Convivendo. Você poderia falar um pouquinho para nós, rapidinho, que eu tenho que chamar o intervalo? Não, rapidinho. Senão a gente retoma no próximo esse bloco. projeto, ele trabalha exatamente essas questões das relações, da convivência com os pares, com a vida de um modo geral. Por quê? A tendência está sendo das pessoas se isolarem muito. Ou, quando saem, elas se agridem, elas não têm uma comunicação adequada no âmbito social. Então, esse projeto, ele trabalha as habilidades relacionais, exatamente dentro desse foco. E, de fato, nós somos na relação, né? Às vezes eu digo assim, eu não tenho direito de mudar ninguém. E quando alguém tenta mudar a gente, é uma agressão, isso faz uma ferida. Agora, eu posso mudar a relação. Sim. Ok? Quando eu mudo a relação, todo mundo sai ganhando, né? Eu vou aproveitar, vou chamar o intervalo e a gente retoma o nosso assunto daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Ainda dá tempo, aproveite para participar conosco. horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Até daqui a pouco.
Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje conversando sobre o uso da internet por crianças. E nesse sentido, Simão Pedro, o Rogers Igor de Contagem, ele pergunta: o que você acha do programa de internet gratuita para todo o Brasil? Roger, eu acho que se eu fosse elencar hoje os direitos humanos, eu diria que um direito é o acesso à internet. Então, qualquer política que signifique permitir acesso, né, a qualquer cidadão a essa tecnologia, evidente, ela é bem-vinda, ela é uma grande possibilidade, principalmente do nosso país, dar um salto de qualidade, diminuir o fosso digital. Nós já temos muita separação, muita coisa separando, né, o rico do pobre, o letrado e o letrado, e a gente pode superar isso com tecnologia. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um projeto, né, com os hotspots, que está ampliando, e eu acho que qualquer iniciativa que signifique levar a internet para todos merece o aplauso, merece o apoio, e todo o dinheiro que se gastar nisso será muito bem investido. Ok, Rogers, muito obrigado pela participação, fraterno abraço. Vânia, hoje se diz que as crianças já estão sendo grandes consumidoras também do mercado aí de eletroeletrônicos, dispositivos móveis, etc. Você acha que elas estão trocando os brinquedos por esses dispositivos? E qual que seria a consequência disso? Tá. A gente está falando de adequação. A vida é um novo momento. A infância dessas crianças tem esta referência, tem essas possibilidades. Então, eu não penso que tira. Ela pode ser alternada. Eu posso julgar um pouco na internet, mas eu posso brincar também na escola. Eu só acredito, eu aconselho o seguinte, que se veja que a criança não pode ser refém, ela não pode ser escrava desses aparelhos eletrônicos. Olha que gostoso você ter um brinquedo diferente que você manipula, que você conversa, que você brinca com o outro. Então, eu acho que um não exclui o outro. Eles podem se coexistir de uma forma muito saudável. Correto. Ok, obrigado. Guilherme, recentemente os juristas aprovaram a inclusão de crimes cibernéticos no Código Penal. O que isso muda no cenário jurídico brasileiro, diante, por exemplo, da internet? Ou dos vários usos da internet? Na verdade, a legislação penal em relação aos crimes cibernéticos é ainda muito acanhada, né? Essa inclusão no Código Penal da qual você se refere, ela alcança poucos crimes ainda, né? Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, né? E alguns crimes previstos no Estatuto da Criança e da Adolescente. Então, mas ainda eu não posso dizer que há uma legislação própria, porque não há, né? Nós estamos aí buscando adequar os crimes clássicos, né? Ou seja, os crimes que eram praticados na vida real, né? O roubo, o furto, a ameaça, como eu havia dito anteriormente, né? E adequar a esse novo meio de cometimento do crime. Né? Mas o fascinante da vida é isso. Cada época tem suas alegrias, suas belezas, seus desafios e suas dores. Mas, Guilherme, se me permite, porque parece que há um grupo fazendo a revisão, né, do Código Penal, não, já tem um grupo de estudo. Já há um projeto de lei. E eles avançaram nessa questão, porque, ou de novo fingiram que não existe isso. Eu não sei, porque eu estou curioso, porque, primeiro, a gente precisa de um aprimoramento das leis. Nós não podemos estar, né, quase que completando a segunda década do século XXI e com legislação de 1940, 1950, ou por aí. 1940. Né? Então, eu não sou jurista, mas tenho uma razoável memória. Então, você diria que nesse projeto que está sendo discutido, já há, de fato, porque ele ainda é projeto de lei, não é? Há avanços, há uma atenção, de fato. Porque isso é segurança da sociedade. Ela tem que se basear nisso para estar segura. Eu tenho dado exemplos de crimes tradicionais, né? O furto, por exemplo, e assim sucessivamente. Mas nós estamos ainda desacobertados dos chamados crimes cibernéticos próprios, ou seja, aqueles crimes que atacam, por exemplo, a rede de dados de um computador, né? Se eu entro num computador e causo um dano
né? Eu não tenho uma legislação específica para isso. Então, esse novo projeto, ele traz crimes próprios, ou seja, crimes que são praticados contra esse sistema. Inclusive porque não é muito fantasioso quando alguns dizem que a próxima guerra mundial será uma guerra assim. Será uma guerra de vírus em computadores e destruindo a base de dados dos países. Simão, os bancos hoje gastam milhões com sistemas de proteção. Na verdade, nós é que pagamos. De certa forma, sim. Ok, a professora Vânia estava querendo fazer um comentário. Disso, né, quando você diz, eu acho que a gente tem que caminhar para uma legislação, mas é importante que o jovem e a criança saiba que qualquer atitude dele na internet que comprometa a vida dele ou do outro, ele terá, sim, algumas consequências, né? Se não ele, os pais terão que se responsabilizar. Então, eu quero deixar, porque, de repente, ontem mesmo eu ouvi um menino falar, mas nada, Vânia, eu coloquei isso, mas não dá em nada. Então, não é assim. O ideal é que a gente tenha a questão fundamental da ética, da moral, dos valores, desde pequeno, de que o que não é bom para mim não é bom para o outro. O que eu quero fazer, nem sempre eu posso fazer. Né? Então, mas embora não tenha ainda essa questão definida, mas existe sim uma proteção aos crimes que possam vir a acontecer. Ok, obrigado. Simão Pedro, nós falávamos nos bastidores sobre a tecnologia que ela caduca muito rapidamente, né? E você dizia que há uma tecnologia invisível, com a qual já nos habituamos, e uma tecnologia emergente. Você poderia falar um pouquinho disso? Esse é um conceito de alguns autores, né, que eles reconhecem o seguinte: as tecnologias, quando elas chegam, elas são emergentes, elas são a novidade, elas são o novo. E todas foram assim, né? O livro é uma tecnologia que um dia foi emergente. Hoje, né, inclusive, uma tecnologia ubíqua, né, ele está em qualquer lugar. E é um mecanismo natural. O telefone, né, vamos imaginar o primeiro impacto, né, do primeiro uso do telefone. De repente, você falou e ouviu uma pessoa que estava absurdamente longe de você, né? Então, essas tecnologias, qualquer uma que surge, ela surge com essa característica. Então, ela é o novo e o novo fica visível. Agora, na medida em que essas tecnologias vão sendo incorporadas, né, no cotidiano das pessoas, elas tornam-se o que eles chamam de tecnologias invisíveis, na perspectiva de que você nem as percebe mais, você nem as diferencia mais, né? A sala de aula, vamos falar, o computador na sala de aula ainda é uma tecnologia emergente. Eu digo ainda porque os primeiros movimentos, né, de uso de computador na escola foram nos anos 80, 1980. E eu, naquela época, eu estava convencido de que nós íamos fazer uma revolução. Já foram 30 anos. Eu cheguei à conclusão que nós vamos fazer, possivelmente, a Guerra dos 100 Anos, que durou 116. Né? Então, ela ainda continua. Mas por quê? Na escola é porque há uma resistência, não à tecnologia. É a dificuldade que o professor tem de incorporar isso no cotidiano dele. Agora, o que acontece é que você mal começou a falar de uma tecnologia, já tem outra. Por exemplo, quando nós lançamos os laptops educacionais, né, do projeto UCA, do governo federal, né, que aqui em Minas é conduzido pela PUC, era uma absoluta novidade, né, um negócio fantástico. Cada menino com seu laptop voltado para a escola. Isso foi 2010. Hoje, o MEC já está pensando no tablet. Né? Okay, nós temos que pensar no celular. Daqui a pouco... por favor, a tecnologia não para. Ou seja, ela segue o dinamismo da nossa vida. Olha, nosso programa está terminando. Eu queria que cada um deixasse a sua mensagem. Vocês são professores, educadores. Quais as vantagens que podemos usufruir no uso das tecnologias? Guilherme, por favor. A tecnologia está aí, a internet trouxe um novo mundo, inegavelmente. O mundo do meu filho hoje é absolutamente diferente. Mais amplo. Do mais amplo, mais rico, mais perigoso, né? E certamente passa pela educação. Eu fui convidado para falar de crime, de Código Penal. Na verdade, o Código Penal é absolutamente imprestável e ineficaz, né? Eu acho que é a educação... Isso, que bacana. Bom ouvir isso de você. Os bons ensinamentos da doutora Vânia, né, no sentido de que a educação é o grande caminho. Né? Ok, muito obrigado. Vânia, por favor. Pais, crianças, adolescentes.
nós temos aí um mundo muito pertinho da gente. E a tecnologia veio para ser útil. Aproveitem da melhor forma possível. Não se iluda com o irreal. Viva a tecnologia como algo real que faz parte da sua vida, para o seu bem. E a palavra-chave para mim é essa: informar, educar e fazer bem feito. Ok, muito obrigado, Simão Pedro. Bom, eu diria que o que nós temos que fazer é o uso saudável. E o que é o uso saudável? É aquele uso que me faz ser eu mesmo com a minha identidade, que me faz sentir importante, mas sem diminuir ninguém. Então, sem dizer que eu sou mais poderoso porque eu tenho isso. Não, eu sou tão poderoso quanto você, eu posso tanto quanto você. Esse é o uso que nós temos que fazer, porque elas estão aí é para nos beneficiar. Agora, se nós quisermos, nós podemos fazer de qualquer tecnologia um malefício, mas o que vai decidir é o nosso caráter. Caros convidados, nem romantismo, nem moralismo. Muitíssimo obrigado pelo debate de hoje, pela presença de vocês aqui. Voltem sempre. Nós agradecemos. Antes de nos despedirmos, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte é a expressão da nossa fé, da vida da igreja, expressão de comunhão e que tem como objetivo maior a construção da Catedral Cristo Rei, a nossa casa. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo o tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Participe também pelas redes sociais. O Horizonte Debate está no Facebook e no Twitter. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.